Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Consumidor em Pauta. Um espaço para dirimir dúvidas e questionamentos de todos e, se você quiser, pode mandar a sua dúvida ou questionamento para o WhatsApp 51985-946-773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje, estamos recebendo o Dr. Cláudio Bonato, que irá nos falar sobre direito do consumidor. Seja muito bem-vindo, Dr. Cláudio Bonato. Muito obrigado, Gil. Satisfação de recebê-lo neste programa, que já vamos para 23 anos no ar. Caramba. Essa casa prestando um excelente trabalho, não é? E sempre os funcionários dedicados, é uma honra estar aqui novamente. Minha saudação aos telespectadores também, que me aguentam por 23 anos. Que bom. A primeira questão, Dr. Bonato, é do senhor Alexandre, tá? Ele coloca o seguinte: paguei adiantadas 3 prestações de um carnê. Qual não foi a minha surpresa ao descobrir que não houve nenhum desconto das prestações? O que posso fazer para resolver essa situação? Acredito que eu teria direito a descontos por ter pago antecipado. Dr. Bonato. Boa pergunta, Alexandre. Não é só por ter pago antecipado, Alexandre, é quando a compra a crédito tem juro projetado, porque está lá no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que o consumidor, quando adiantar prestações em que o juro foi projetado, ele tem direito ao abatimento desse juro, porque é óbvio, né? Se foi projetado para 36 meses e o consumidor paga em 24, ele tem que ter abatido os juros correspondentes a 12 meses. Mas se você fez uma compra daquelas em que o estabelecimento diz que fazem 10 vezes pelo preço à vista, se você pagar antes, não tem abatimento, né? Porque não teve juros, tá bem? Então, olha aí o seu contrato, o seu carnê, para ver se tem juros, porque o código é bem explícito, abatimento dos juros. Se não há juros, vai abater o quê? Correto. A próxima questão é da senhora Catarina. Fiz um empréstimo consignado e ficou acertado um desconto de R$ 532 por mês. Só que isso não está sendo cumprido. Há 4 meses eles estão descontando R$ 740 por mês, um valor bem acima do que havia sido contratado. O que devo fazer? Pergunta ela. Catarina, Já reclamei e eles não têm jeito. Não dão jeito no erro, doutor Cláudio. Eu ia orientar a Catarina a fazer contato com eles, mas já não resolveram. Agora mostre que você está bem intencionada e diga ao gerente desse estabelecimento que você está entrando no juizado especial cível contra eles e também fazendo uma reclamação no Banco Central, que é o agente regulador do sistema financeiro, porque você contrata um empréstimo consignado para pagar R$ 532 por mês, como é que pode chegar a 740? Isso não está bem explicado. Então, entre em juízo contra eles, não precisa advogado, Catarina, até 20 salários mínimos, e presta um excelente trabalho, juizado especial cível, lá no foro da sua cidade, se for aqui em Porto Alegre, vai ali no foro central, que vão lhe encaminhar direitinho para o juizado especial cível, é o antigo juizado de pequenas causas. Até 20 salários mínimos, não precisa de advogado, minha amiga. Faça isso porque está errado isso aí. Ok. A próxima pergunta, a pessoa não se identifica e coloca o seguinte: preciso fazer um procedimento em um hospital e o meu plano de saúde está negando a cobertura de tal procedimento. Eles podem fazer isso, já que o procedimento é de urgência? Pago tal plano de saúde há mais de 15 anos, doutor Bonato. Não pode fazer, não, né? Telespectador anônimo. Tudo que não é coberto pelo plano de saúde, conforme o Código de Defesa do Consumidor,
em todos os contratos em que há exclusão de alguns direitos, tem que estar em negrito, caixa alta, etc., no contrato. Senão não tem valor nenhum. O que não está excluído, está incluído. Mas eu, no seu lugar, telespectador, iria ali na Coronel Genuíno 421, que é o novo endereço, telespectador, da ANS. Até no último programa eu falei que ainda estava lá no edifício Coliseu, mas não está mais. Eu vi ontem que está na Coronel Genuíno 421, agência da ANS, Agência Nacional de Saúde, que controla os planos de saúde. Leve lá o seu contrato, que a agência vai notificar esse plano de saúde para que dê uma resposta condizente. Agora, se não resolver, entre em juízo pedindo, inclusive, liminar, porque você fala que é urgente a sua situação. Tá bem, meu amigo? Faça isso imediatamente. O direito está todo do seu lado. Até só para, ainda em relação à mesma questão, doutor Bonato, isso é um fato assim, frequente na relação dos consumidores com os planos de saúde? Com o meu plano, não. Sim. Eu sou diretor-presidente de um plano e não faço isso nunca lá do Ministério Público. O nosso plano é corporativo e de autogestão, e é óbvio que nós não fazemos isso, mas temos notícias. Por isso eu aconselharia esse telespectador anônimo também, de resolvida a questão com esse plano, vejo que este plano, se está negando alguma coisa, não deve estar muito bem. Então, já se informem na Agência Nacional de Saúde se há muitas reclamações contra o mesmo plano. Se houver, telespectador, e isso vale para todos os telespectadores, peça uma carta de portabilidade e vá para outro plano de saúde. Ou vá num que você escolher e diga que você quer fazer a portabilidade, que esse plano que você escolher vai solicitar o plano antigo e mude de plano, porque eu não... Claro que eu sei o porquê, mas não vou declinar aqui, que os planos de saúde estão com problemas gravíssimos pelo Brasil lá fora. A senhora Tereza, doutor Bonato, pergunta: comprei um produto em uma loja e pouco tempo depois ele deu problema. Fui na loja e eles me disseram que o problema era com o fabricante. Está correta essa informação? O que devo fazer para não sair no prejuízo? Muito corriqueiro esse tipo de situação, né? É isso que eu digo. Código de Defesa do Consumidor no estabelecimento para o consumidor ler. O consumidor sabe dos seus direitos. Quem tinha que ler o Código de Defesa do Consumidor são os gerentes de estabelecimentos. Eu me torno antipático em dizer isto, mas está claríssimo no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor que comerciante e fabricante são solidariamente responsáveis no conserto de qualquer produto adquirido naquele comércio. Então, se há solidariedade, não pode o agente comercial dizer que isso é problema do fabricante, não é dele também. Tanto que o consumidor pode entrar com uma ação judicial contra ele, comerciante. E não cabe nem chamamento à lida, né, como se chama aí no jargão jurídico, chamamento a processo. Não. Por quê? Porque os dois são solidários. Quem é que escolhe o devedor solidário? É o credor da obrigação, que no caso é o consumidor. Mas, Tereza, faça contato com o fabricante. É o fabricante que tem interesse em nos cativar. Vá lá no manual do produto, está lá o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, faça uma ligação para a fábrica dessa máquina, diga do problema desse produto e que eles vão lhe dar todo o atendimento, vão lhe pedir desculpa, vão lhe encaminhar para assistência técnica ou até vão lhe mandar um produto novo, mas faça isso imediatamente, hein? Porque você tem de garantia legal 3 meses. Se não tem garantia contratual, passados os 3 meses, se considera como caducidade do seu direito. Então, faça isso, minha amiga. E obrigado pela pergunta. Ainda em relação a essa questão da senhora Tereza, doutor Bonato, não lhe parece que está faltando uma política de treinamento
dos profissionais de varejo em relação ao Código de Defesa do Consumidor, para que eles tenham ciência, né, de que patamar essa relação está pautada hoje? Que beleza de pergunta, Gil. Quando eu fui coordenador das promotorias do consumidor e meio ambiente aqui na capital, com muita honra e orgulho, fiquei 5 anos como coordenador, eu ia dar palestra lá no CDCom, né? Conheci todos os nossos presidentes aí, né, desse setor varejista, né? E conversávamos, trocávamos ideias, tinha palestra quase de 6 meses, às vezes de 3 meses, conversando com os gerentes, me prontificava a falar com gerentes, dar palestra para gerentes de supermercados. Eu não vejo mais isso. Eu não vejo mais isso. Então, é óbvio que nós tínhamos que incentivar isso, porque cativar o consumidor significa aumento da rotatividade, do incremento na economia, porque o consumidor que sai satisfeito de um estabelecimento, ele propaga isso para diversas pessoas e ele volta sempre. Eu tenho algumas empresas que aqui na TVE nós temos um pacto de não divulgar nome, para não dar direito de resposta, essas coisas. Eu tenho algumas empresas que eu confio plenamente e adquiro tudo de olhos fechados. Às vezes até os meus filhos dizem, mas tu vai comprar pela internet? Esta empresa é seríssima. Né? Então, por que todos não agem assim? Isso traz confiança no mercado. E a palavra é essencial, confiar um no outro, consumidor confiando no fornecedor, fornecedor confiando no consumidor. Aí nós vamos acabar com o mau consumidor, com o mau fornecedor. Esperamos que a gente rapidamente chegue a esse altar. Fazer isso, esse é o ideal. É bom para todos. E espaços como esse, com a contribuição do senhor e de outros tantos que participam, é realmente importante para isso. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com o Consumidor em Pauta. Voltamos com o Consumidor em Pauta, recebendo hoje o Dr. Cláudio Bonato. Se você tiver dúvidas ou questionamentos, mande o seu WhatsApp para 51945946773 ou pelo e-mail consumidorempauta@tve.com.br. A próxima questão, Dr. Bonato, do Sr. Edgar, ela é da agenda 00 nas relações de consumo, que tem a ver com esse novo mundo, o mundo das relações de compra via internet, né? O Edgar pergunta, fiz uma compra pela internet e quis devolver o produto logo que recebi. Não consegui fazer isso. Me informaram que eu tinha que desistir da compra antes de receber o produto. Afinal, tenho que desistir após receber ou antes disso? Olha aí, telespectador, não digo que os agentes econômicos não conhecem o Código. O artigo 49 é claríssimo do Código de Defesa do Consumidor, que o consumidor pode desistir da contratação em até 7 dias da firmatura do contrato, e que quase sempre ocorre antes de receber o produto, ou do recebimento do produto, ou uma situação ou outra. Ele exercitou antes de receber o produto, não quero mais, quero desistir, não precisa dar nenhuma justificativa. Então está totalmente errado o agente econômico. E o Edgar é que está certo, Edgar. Parabéns pela pergunta. Claro que o direito está do seu lado, meu amigo. Se ele não recebeu o produto, né, que você não quer mais, entra no juizado especial possível contra ele. Esse é o encaminhamento legal, ou seja, ele tem que entrar... Porque não vai, já vi que ele está com uma vontade, não vai resolver, aí só o juiz. E ele pode, por exemplo, por antecipação, fazer um e-mail para o fornecedor, também, registrando e ato contínuo
fazer... Mas ele já deve ter isso aí, né? Porque ele desistiu do contrato, então ele tem a prova já. Tá. Não precisa estar mandando e-mail, porque ele deve ter desistido por e-mail ou por um outro. Sim. Tem que ter a comprovação de que desistiu, né? E aí ele entrega, mostra boa vontade e devolve nos correios lá, por conta deles. Né? Diz, está à disposição aqui. Porque lá pelo parágrafo único do artigo 49, Gil, está dito que, quando o consumidor desistir, porque é a chamada compra e venda emocional, nós não estamos preparados para contratar. Aí tu contrata no final de semana, na segunda-feira, tu diz, eu acho que não era bem isso. Sim. E tu tem o direito de desistir, porque é uma compra que não foi feita no tete a tete. Lá, tu te dirigiu ao estabelecimento comercial. Aí não é uma compra e venda emocional. Ela é emocional quando tu não estás no estabelecimento comercial preparado, conversando, olho no olho. Então, tu faz uma compra pela internet, pelo telefone, pela TV a cabo, qualquer coisa, e na segunda-feira tu, eu acho que eu dei uma mancada. Desiste, desiste, está no código, tu pode desistir da firmatura do contrato, né? Ou do recebimento do produto. E eu digo mais em sala de aula, é o que ocorrer por último, quem escolhe é o consumidor, para não perder o prazo. Tá certo. Tá entendendo? Porque daqui a pouco tu compra uma camisa e quando tu recebe não serve. E as medidas, foi lá o produtor da camisa, o fabricante da camisa que estabeleceu. Então, como que não serviu? Aí tu tem 7 dias, até 7 dias para devolver. Dizer, olha, eu quero exercitar meu direito de arrependimento, me mande um código para que eu vá nos correios, porque o parágrafo único é muito claro. O consumidor tem que ser reintegrado em tudo que gastou, inclusive frete. Excelente. Inclusive frete. Está expresso no parágrafo único do artigo 49. Por isso que a pergunta do Edgar é importante. A pergunta agora é do Pedro, tá? Assinei um contrato sem ler o que estava escrito. Quando cheguei em casa e fui olhar com atenção, vi que tinha muitos absurdos nesse contrato. Tentei desfazer o negócio, mas não consegui. Perdi todos os meus direitos, mesmo, doutor Bonato? Essa, Júlio, eu faço questão de ler. Primeiro, meu amigo Pedro, a gente não assina sem ler. Agora, os contratos, para a pessoa leiga, é um horror para entender. E então o Código de Defesa do Consumidor tentou, e esse código, por isso que ele é considerado o melhor do mundo. Telespectador, preste atenção. Artigo 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos de contratação forem redigidos de modo a dificultar a compreensão do sentido e alcance do contrato. Querem mais explicitude do que esta? Então, Pedro, desista do contrato, vá lá e diga que você não entendeu, ou então procure um técnico, um advogado especialista para entrar em juízo, porque você não é obrigado a cumprir o contrato que não está explicitado o seu conteúdo. Tá certo. A próxima questão, doutor Bonato, ela tem também uma relação com a realidade hoje econômica e social do nosso país, que é o assunto dos empréstimos e juros. Tá? E a Jussara pergunta, qual deve ser o percentual máximo de juros que pode ou deve ser cobrado por mês em um empréstimo? Pergunto porque acho que estou pagando quase que o dobro do valor de um empréstimo que tirei em um banco. Jussara, telespectador, em princípio, num mercado que se diz livre como o nosso, os juros não estão prefixados, tabelados, a não ser do cheque forte, que o Banco Central, verificando os abusos, baixou uma resolução normativa dizendo que só pode ser cobrado 8% ao mês. Mas eu não me lembro de outros juros, né, fixado num patamar. Então, os juros são livres. Mas o Código de Defesa do Consumidor, que contém normas
principiológicas, lá no artigo 39, inciso 5, diz que é prática comercial abusiva e, como tal, proibida, quando o agente econômico ofere vantagem manifestamente excessiva. Ora, cobrar juros de 20% ao mês, 10% ao mês, né, 8% ao mês, né, isso pode ser considerado dependendo do caso concreto. E o artigo 39, inciso 10, também considera prática comercial abusiva e, como tal, proibida, aumentar sem justa causa o preço do produto ou do serviço colocado à disposição do mercado. Então, dá para questionar em juízo se não há uma prática comercial abusiva, Jussara, nessa sua questão aí, tá bem, minha amiga? Entre em juízo, questione essa questão no Juizado Especial Civil. A próxima questão é do Marcelo e também tem, sim, uma realidade de muitas dúvidas e questionamentos como a que ele traz aqui. Não estou conseguindo resolver um problema com uma loja. Paguei todas as prestações que contratei na compra de uma máquina de lavar roupa. Só que estão me cobrando as 3 últimas prestações de novo. Não adiantou levar comprovantes de pagamento. Dizem que o dinheiro não foi computado. O que devo fazer? Tenho receio de ir para o SPC por uma coisa que não devo. Isso também, né? Um estabelecimento comercial, ora, o dinheiro não foi computado. Mas quem é que computa o dinheiro do estabelecimento comercial? Olha, às vezes é risível, né? É risível. Marcelo, quanto a lhe cadastrar no SPC, não se preocupe, porque o SPC vai lhe informar. Antes de cadastrá-lo, você vai lá no SPC, vai mostrar as prestações pagas, porque senão qualquer um vai lá e nos cadastra no SPC, né, sem comprovação alguma. E o SPC notifica, pelo Código de Defesa dos Consumidores, não, eu não devo estar aqui. Então, quanto a isso, aí me parece que você não deve ter problema. Agora, se tiver, bom, aí o SPC é responsável, porque cadastrou alguém que não deve, e aí cabe ação, inclusive, por dano moral, tem até súmula do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, né? Que aí é o banco de dados aí de proteção ao crédito que é responsável, e esta loja aí, se você conseguir gravar essas cobranças, faça print aí, se te mandarem pelo WhatsApp, ou grave telefonemas e entre com uma ação por dano moral contra a sua empresa. Você não deve mais nada para eles, continuam cobrando, lhe importunando, isso tem valor, tá? Dando moral neles para que nunca mais façam isso. Tá bem, meu amigo? A próxima questão é do Rafael, que coloca o seguinte, doutor Bonato: perdi uma importante reunião de trabalho porque meu voo foi cancelado. A companhia aérea apenas informou que houve problemas técnicos que obrigaram o cancelamento. Ele pergunta: posso processar tal companhia, doutor Bonato? Pode processar, tem julgados aí, a jurisprudência é muito forte nesse sentido. Inclusive tem uma resolução da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, número 400, me parece, de 2016, Rafael, que explicita essa questão. Tá? Tem que indenizar, sim, pelos danos ocorrentes, pelo atraso no voo, a não ser que seja, no caso, uma catástrofe, como a nossa enchente do ano passado, né? Mas atraso de voo, não, isso aí é interna corporis, né? Totalmente previsível, tem que ter um avião de reserva. As companhias, não pode ser assim, atrasou o voo porque nós tivemos um problema mecânico. Não, isso não justifica, tá? Tem que ser causas imprevisíveis. O que está dentro de uma linha de previsibilidade não isenta a responsabilidade. Teve custo para você? Você teve prejuízo ao não participar dessa reunião? A empresa aérea tem que lhe indenizar. Perfeito. A Natália pergunta o seguinte, doutor Bonato: pago certinho a conta da operadora de internet e TV a cabo. Só que, no mínimo, de 2 a 3 vezes por semana, tenho ficado sem o serviço por várias horas.
A justificativa é de que são problemas técnicos e que já estão sendo consertados. O que estranho é que não vem desconto na fatura mensal do tempo que fiquei sem o serviço. Eles não teriam que fazer isso, doutor Bonato? Teriam que fazer isso, Natália. Eu verifico sempre nas minhas contas e olha, as nossas empresas aqui, essa empresa que você está falando aí, você não diz o nome, eu verifico lá nos contratos de internet e tal, que tem desconto, inclusive aqui no litoral, acontece direitinho, a empresa que fornece energia elétrica ou água dá desconto porque foi interrompido o serviço. E muitas vezes a gente nem está lá na praia. E eles dão desconto, porque está à nossa disposição, né? Nós vamos pagar aquela chamada tarifa mínima, e as empresas são seríssimas nesse sentido. Está errado. Reclame na Anatel contra eles. Muito obrigado, doutor Bonato. Encerramos mais um Consumidor em Pauta aqui na TVE. Aguardamos o seu prestígio até a próxima edição. Até lá.